Por que para mim a oração mais importante da Bíblia não é o Pai Nosso, o chamado Pai Nosso que Jesus Cristo ensinou quando os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar? Porque a oração chamada oração do Pai Nosso, ela não tem valor algum enquanto ela não se tornar consciência em nós. E para essa oração se tornar consciência em nós, primeiro nós precisamos entender aquilo que eu penso que seja a oração mais importante que está descrita no Novo Testamento, que é a oração do apóstolo Paulo, e que ele a descreve quando ele escreve à igreja que está em Éfeso. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: olha, igreja que está aí em Éfeso, nas minhas orações eu peço a Deus, que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual possui toda a glória do céu, que através do conhecimento cada vez mais profundo dele, olha bem, eu peço a Deus que vocês que estão aí em Éfeso, através do conhecimento cada vez mais profundo que vocês tenham de Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a minha oração é que Deus dê a vocês, igreja em Éfeso, dê a vocês o quê? Sabedoria, para poderem claramente compreender o que Deus vos revela através de Jesus Cristo na cruz. A minha oração é também, eu peço também a Deus, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja em Éfeso, eu peço também a Deus que os vossos entendimentos sejam iluminados, que acenda uma luz na mente de vocês, para que vocês possam ter uma ideia nítida dessa esperança que ele, Jesus Cristo, Deus, vos chamou a ter, para que vocês, através dessa iluminação, dessa luz no entendimento, dessa consciência na mente de vocês, vocês possam perceber a extensão gloriosa de tudo aquilo que está reservado para aqueles que são seus filhos. E quem são seus filhos? Ora, veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, o que é o receber? É entender, é se conscientizar, é saber que foi dele, por ele, através dele, que eu tenho o direito, o poder legítimo de ser filho de Deus por causa da obra que ele fez, apesar das minhas obras. Paulo, olha só o que a oração de Paulo falando para a igreja em Éfeso. Eu oro para que Deus abra os olhos do vosso entendimento, ilumine a mente, que acenda a lâmpada do Espírito, a candeia do Espírito, na mente de vocês, para que vocês entendam a extensão gloriosa, a altura, a largura, a profundidade, as dimensões que isso engloba. Para que vocês percebam a extensão gloriosa de tudo aquilo que está reservado para aqueles que adquiriram pela fé na cruz do Cristo, apesar das minhas obras, pela fé na obra do Cristo, aqueles que adquiriram pela fé, o poder de se tornarem filhos de Deus. E Paulo continua, e mais ainda,
minha oração também, eu oro a Deus para que você se dê conta do ilimitado poder que Ele dispõe a nosso favor. Nós, os que cremos em resultado da ação dessa força divina que nos transformou. Que força divina é essa? Um raio vindo do céu, um poder? Não. O amor incondicional de Deus por você, por mim, apesar de quem você é, apesar de quem eu sou. Entende? Apesar do meu pecado, apesar do seu pecado, tipo assim, ABC 1, 2, 3, ABC 1, 2, 3, simples assim, sem códigos, sem filosofias, sem teologias, simples assim. Ele amou e morreu por minha causa, apesar de mim, apesar das minhas obras, pela obra dele, pela obra de justiça que ele fez. E olha o que é obra de justiça de Deus. A obra de justiça de Deus é sacrificar o seu próprio filho para salvar esse desgraçado aqui, Samuel. Isso é obra de justiça para Deus. Isso é obra de amor para Deus. Essa é a religião de Jesus Cristo. E Paulo está falando aos Éfesos, eu estou orando para que Deus abra a mente de vocês, caramba, para que vocês entendam isso. Para que vocês se deem conta do ilimitado poder que Ele dispõe a nosso favor. Nós, os que cremos, em resultado da ação dessa força divina que nos transformou. Que força é essa? O amor de Cristo nos constrange. Quanto mais nós olhamos para Cristo e enxergamos a santidade de Cristo, e olhamos para nós, e temos a sinceridade e a honestidade conosco mesmos, de enxergarmos nossa miséria, nossa desgraça. E aí vem a loucura de olharmos para a cruz e ver Ele lá pregado e dizendo, tem problema não, Samuca. Eu estou aqui, é por causa sua também. Eu estou aqui é para te perdoar também. E eu nem tinha nascido e nem pecado eu tinha. É isso que Paulo está dizendo para eles. Olha, a minha oração é que Deus abra a mente de vocês para vocês enxergarem isso, para vocês enxergarem esse poder grandioso. Porque foi esse poder grandioso que também ressuscitou Cristo, levantando-o dentre os mortos e pondo-o à direita de Deus e acima de todo e qualquer chefe que possa governar sobre a terra. Pondo-o acima de todo o poder e de toda autoridade que possa existir. Pondo o nome de Jesus acima de tudo isso, porque o nome de Jesus ultrapassa em autoridade não só todos os que dominam neste mundo atual, como no mundo que há de vir. O nome de Cristo ultrapassa não só esses governos dessa dimensão, como de outras dimensões que existam ou irão existir. Essa era a oração de Paulo. Essa é a oração mais importante, quando ele continua, que a gente precisa entender que Deus colocou tudo que existe no universo sob a autoridade de Cristo. Deus fez de Jesus Cristo a cabeça de todas as coisas.
Para que Deus fez Jesus Cristo a cabeça de todas as coisas? Para o benefício do seu povo. Todo pecador por quem ele morreu. Aqueles pecadores que por causa da sua obra foram declarados santos, por causa da obra de Cristo na cruz, foram declarados santos. Todos que creram nisto, é o seu corpo. E é Jesus Cristo que enche com a sua presença. Como também é Jesus Cristo que enche todas as coisas, em todo lugar. Essa é a oração mais importante. É o que Paulo fala para aquele pessoalzinho de Éfeso que estava já ficando meio maluco. Paulo começa essa carta dizendo: eu, Paulo, escolhido pela vontade de Deus, pela vontade de Deus, não pela vontade dos outros apóstolos, escolhido pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, porque ele era rejeitado pelos outros apóstolos. Ele escreve essa carta dizendo: olha, a minha oração é para que vocês enxerguem isso. Porque aí, quando você for ao Pai Nosso, não vai ser uma reza decorada, vai ser de cor mesmo, de cor, de consciência, de coração. Pai Nosso. Pai Nosso. Não é Pai meu, é nosso. Pai Nosso que está no céu. Você não vai mais projetar em Deus um Pai que você teve aqui na terra. Por melhor que o seu pai tenha sido, ele ainda é mau diante daquele que é todo amor. Por pior que o seu pai tenha sido, não anula o amor de Deus pela sua vida. Então, quando essa oração do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, quando ele fala: eu oro para que Deus abra a consciência de vocês, acenda uma luz lá dentro, para que vocês enxerguem o que aconteceu na cruz de verdade, para que vocês tenham consciência, não só uma informação, mas consciência. Consciência. Aí, quando isso se torna consciência, a cruz se torna consciência em você, quando você vai orar o Pai Nosso, você ora ali daquele jeito que todo mundo ora, todavia, aquilo não são só palavras, é consciência, você sabe lá dentro. Pai Nosso, que está no céu, não tem nada a ver com qualquer pai aqui da terra. Não. Não. O Pai Nosso que está no céu não é um pai igual meu pai, não é um pai igual seu pai. Por melhor que o meu pai tenha sido, ou por pior que o seu pai tenha sido, ou vice-versa, não tem nada a ver com a imagem de pai que a gente tem aqui. A gente não pode projetar essa imagem de pai em Deus. Sabe qual que é a imagem de pai que você deve ter em Deus? É aquela imagem de um pai que pega o seu filho unigênito, faz ele se despir de toda a sua glória, se humilhar, se tornar humano, animal, mamífero, vir aqui sofrer tortura, dores, humilhações, uma morte horrorosa, que é uma morte de cruz,
por minha causa. Por causa do meu pecado, da minha estupidez, da minha imbecilidade, da minha pateticidade, da minha ignorância, das minhas idiosincrasias, dos meus pecados, das minhas mazelas, da minha sujeira, da minha imundície. Isso é ser pai divino. Isso é ser pai que está no céu. Essa é a imagem. Jesus Cristo, a expressão exata de Deus Pai. A gente não pode projetar em Deus a imagem desse pai terreno, por melhor que o seu pai tenha sido ou por pior que o seu pai tenha sido. Jamais, porque o ser humano não é bom, por melhor que ele seja, ele ainda é mau. Ele ainda é mau. Então, quando você fala Pai Nosso, você está falando, não é Pai meu, é Pai Nosso. Nosso é quem? Toda a humanidade. E esse Pai que você está chamando de nosso, que você está orando a Ele é capaz de sacrificar o seu filho para salvar outros. E ele disse, sede assim porque eu sou assim. É isso que quer dizer aquela palavra, sede santos porque eu sou santo. Santo é separado. Esteja pronto, em stand-by, separado para isso, preparado para isso, porque eu estou preparado para isso. Seja assim porque eu sou assim. Esteja disposto a dar sua vida. Esteja disposto a doar. Doar, doar, doar. Mais bem-aventurado é doar do que receber. Aí você vai orar o Pai Nosso e começa a falar, puxa vida, Pai Nosso que está no céu, né? Não é a minha vontade, porque se o Pai Nosso que está no céu fizer a minha vontade, ele vai deixar de fazer a vontade de pelo menos 99% da população mundial. Então, seja feita, não a minha, a tua vontade, aqui, nessa terra, como é no céu. Venha o teu reino. Eu desprezo o meu reino, o meu ego, o meu eu, o si mesmo. Reina em mim, reina em mim. Venha o teu reino. Estabeleça o teu reino. Mesmo eu não querendo amar, mesmo eu querendo odiar, eu nego o meu reino. Mesmo eu querendo retribuir olho por olho, dente por dente, eu nego o meu reino. Mesmo eu olhando só para os meus valores e para mim mesmo, eu nego o meu reino. Eu decido, mesmo eu tendo essas vontades todas ainda dentro de mim, as vontades estão aqui, mas eu não vou fazê-las. Eu vou viver o teu reino em mim. Venha o teu reino, a tua vontade. Meu irmão, se eu for pregar numa igreja e depois chamar as pessoas para aceitar Jesus, ninguém vai vir, porque não tem nada de agradável que faz os olhos humanos brilharem na oferta que Deus tem para a vida com ele. Porque negar a si mesmo é ruim demais, meu irmão. Negar o si mesmo é ruim demais. Quando você tem vontade de torcer o pescoço, as pessoas acham que eu sou uma pedra. Quando eu falo que você tem que perdoar, 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 perdoar bandido, perdoar isso, perdoar aquilo, eles falam, você é uma... Elas acham que eu não sinto raiva, que eu não sinto ódio, que eu não tenho vontade de matar, que eu não tenho vontade de torcer o pescoço.
Não, Jesus Cristo não me tornou um super-homem, não. Tudo isso que você sente, eu sinto. Tudo isso que você pensa, eu penso, bandido, estuprador, não, tem que matar. É claro, dá vontade. Você acha que não é minha vontade? Igual o caso do Lázaro lá, não sei o quê, o cara malvado daquele, não dá vontade de encher o cara de porrada e de tiro? É claro que dá. Sabe por quê? Porque eu sou o mal. Só que é isso que Jesus está falando. Negar a minha maldade, negar o si mesmo. Não quer dizer que eu não vou sentir isso, não. Só quer dizer que eu não vou agir de acordo com o que minha alma está pedindo. Porque quem manda em mim não é minha alma. Controla aí. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, minha alma. Você consegue entender isso, meu irmão? Negar o si mesmo, chutar você para lá, pisar, esmagar sua cabeça, você mesmo pisar no seu pescoço e se enforcar. Não, você não vai fazer isso, você vai fazer de acordo com o reino. E aquilo lá dentro do seu coração e você indo contra a sua vontade, contra o que está dentro do seu coração. Você sabe o que é isso? Ser santo não é você deixar de querer esganar as pessoas. Ser santo é você, ao invés de viver o seu reino, que é ir lá e esganar a pessoa, é você viver o reino de Deus, ir lá e perdoar a pessoa. Negar a si mesmo. Toma a sua cruz. Aquele que quer vir após mim, meu Deus, tão nítido, tão cristalino isso. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. É isso que Jesus está falando. Negue essa vontade da sua alma aí de... E faça o que Jesus faria pela pessoa. É o que ele fez por você e por mim. Ele disse, vão e façam a mesma coisa. Vocês viram tudo que eu fiz por vocês esse tempo todo, antes de Jesus Cristo ser assunto ao céu? Ele disse aos discípulos, vocês viram tudo isso que eu fiz, falei, ensinei, fiz e vivi? O tempo todo? Vimos Jesus. Sim, Jesus, nós vimos. Então é o seguinte, vão e façam a mesma coisa. Por todos. Amigos, inimigos, inimigos e diabo a quatro. Aí Jesus foi assunto ao céu. Isso é o evangelho, meu irmão. Isso é ser cristão. O que passar disso, meu irmão, é conversa fiada de igreja e doutrina evangélica ou católica, ou seja lá que diabo for.